Olá, irmãos! Continuando os nossos estudos no Evangelho segundo Marcos, hoje nós vamos finalizar o capítulo 3, onde Jesus Cristo ele fala sobre a sua família. Está no versículo 31 até o 35, lá está escrito assim: Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele, e lhe disseram: Olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Bem, esse nosso texto, na verdade, ele começa um pouquinho para trás, aqui no versículo 20. Ali está escrito assim, que então ele foi para casa depois de escolher ali os 12 para serem seus discípulos. Então ele foi para casa, não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quantos parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Então teve a questão do pecado imperdoável e agora chegaram os seus familiares, os seus parentes aqui, sua mãe, irmãos e irmãs, para prendê-lo, para recuperá-lo, porque falavam que estavam fora de si. Provavelmente Maria realmente sabia quem era Jesus Cristo, como ela afirmava no seu cântico quando ela estava grávida, em todas as pistas que nós temos aqui nos evangelhos. Provavelmente Maria estava lá, mas não porque eu achava como louco, porque ela sabia que ele era o seu Salvador, como ela cantou. Contudo, seus irmãos não criam nele, né? Como João capítulo 7, versículo 5 falam que, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Né? Achavam que ele estava fora de si e queriam lá fazer uma intervenção familiar, recuperá-lo daquela loucura toda, né? Antes que ele morresse ou trouxesse mais vergonha para a família. Então estava nessa situação aqui e eles chegaram lá com este intuito. E Jesus respondeu aqui que a primeira cara pode parecer algo duro, né? Falando, olha para todos que estão aqui, né? Quem é minha mãe, quem são os meus irmãos? E correu o olhar por todos na sala, aqui estão os irmãos, minha mãe. Só que aqui certamente Jesus não estava menosprezando seus parentes aqui, os seus meios irmãos e a sua mãe. Mas pelo contrário, Jesus Cristo os amava. Os amava tanto que os salvou, os atraiu para si. Maria, quando Jesus Cristo estava morrendo na cruz, ele fez aquela palavra de compaixão para Maria, falando para o seu discípulo João, para o seu apóstolo João: Maria, mulher, eis aí teu filho, e homem, eis aí tua mãe, entregando Maria aos cuidados de João, do apóstolo João, cuidando também desse relacionamento, dessa responsabilidade que ele tinha para com a sua mãe. E os seus irmãos também, tanto que ele os salvou. Nós temos a carta de Tiago, temos a carta de Judas, onde os seus meios irmãos aqui afirmam na carta que eram servos de Jesus Cristo. Eles não falam, somos meio irmãos, nós temos o mesmo sangue da parte da mãe. Não, eles são servos também. Jesus Cristo os alcançou e os salvou. Jesus Cristo os amava a ponto de os salvar. E o que ele quis dizer aqui não é menosprezar, mas ele estava afirmando que o relacionamento que realmente importa, o que mais importa para nós, não é esse relacionamento de sangue, como estava aqui, mas o relacionamento com o nosso Pai, que é o que ele fala no finalzinho. Qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. É não somente por sangue, mas por aqueles que obedecem à palavra de Deus. Essa é a forma que nós nos relacionamos com o nosso Deus, essa é a forma que Deus se agrada, é a forma que nós mostramos que somos de fato filhos de Deus. Em Lucas tem um relato bem parecido com esse aqui, também na questão de falarem que Jesus Cristo exercia o seu poder por Satanás. Então Lucas capítulo 11, versículos 27 e 28, já mais para frente está escrito assim: Ora, aconteceu que ao dizer Jesus essas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: Bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu. Então Jesus Cristo fala: Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Mais bem-aventurados do que Maria,
que concebeu a Jesus Cristo, que concebeu o nosso Salvador. Jesus Cristo afirma que antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus, não somente ouvem, mas que as guardam, que praticam os seus mandamentos. E ele fala isso no Novo Testamento, está cheio de Jesus Cristo falando isso nos Evangelhos. E também os seus apóstolos afirmando isso. No Sermão do Monte, mas para o final lá do Sermão do Monte, no capítulo 7, versículo 21, Jesus Cristo fala: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. É esse que herdará o reino de Deus, é aquele que faz a vontade, que obedece à vontade do Pai. Que é o que ele afirmou aqui, quando ele estava falando sobre quem é meu irmão, minha mãe, minhas irmãs. São todos aqueles que fazem a vontade do Pai. 1 João também, a epístola de 1 João está cheia disso, né? Vou pegar aqui 2 exemplos. No capítulo 2, versículo 4, o apóstolo João fala: aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Então é impossível falar que conhecemos a Deus, que temos um relacionamento com Deus, se não guardamos os seus mandamentos. Somos mentirosos se assim o fazemos. Mais adiante, no capítulo 3, versículo 7 a 10, está assim: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Então isso tudo aqui é o que Jesus Cristo está querendo dizer. Que o nosso relacionamento mais importante, o mais importa, a nossa família realmente se manifesta, a nossa verdadeira família se manifesta quando nós obedecemos à vontade de Deus, quando nós praticamos a vontade de Deus. Nisso que nós somos manifestos. Os filhos de Deus são manifestos, são discernidos, diferenciados dos filhos do diabo, dos filhos de Satanás que vivem pecando. Então Jesus Cristo basicamente afirmou que todo aquele que faz a vontade de Deus está na sua família, foi aceito por Deus, foi regenerado por Deus e agora foi trazido. Jesus Cristo os trouxe para si, para dentro da sua casa, da sua família. Somos agora seus irmãos. E por isso nós nos alegramos, e por isso nós buscamos cada vez mais praticar a vontade de Deus, que é assim que nós nos relacionamos com Deus, é assim que nós crescemos. Nesse relacionamento, obedecendo, conhecendo a sua vontade, lendo a tua palavra e praticando os seus mandamentos. Amém?